Você deveria reler esse livro pelo menos uma vez por mês, por pelo menos 12 meses. Esse aqui foi o conselho que o T. Harv Eker deu lá no livro dele, Segredos da Mente Milionária, bem no finalzinho do livro. E no vídeo de hoje eu vou te explicar por que ele dá esse conselho. Por que é tão importante a gente reler ou rever alguns conteúdos, alguns livros ou até mesmo alguns vídeos. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yanti e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje a pergunta é: por que eu deveria reler esse livro tantas vezes? Por que eu deveria repetir essas ideias tantas e tantas vezes? E a resposta é bem simples, para a gente conseguir reprogramar a nossa mente. Como assim, Rafa? Que negócio é esse de reprogramar a mente? É isso aí. Então, basicamente, nós temos duas mentes. Nós temos a mente consciente e a mente subconsciente. E aqui eu estou vindo para uma área onde eu vou te explicar um pouco mais de como é que funciona a nossa mente, de como é que a gente pode usar a nossa mente para conseguir reprogramar ela e também conseguir os resultados que a gente quer na nossa vida. Então tá, são duas mentes. Essa mente consciente, a gente tem pensamentos e a gente está ciente do que a gente está pensando. Mas a gente também tem a mente subconsciente, ou seja, nós temos uma parte da mente que é totalmente automática. Quando você vai dirigir, por exemplo, você não está super ciente de tudo que você está fazendo, já foi para o automatismo. Quando você pega a chave para colocar a chave na porta e abrir a porta, você também faz isso no automático. Então, muito do que a gente faz hoje em dia, ou seja, 95% do que a gente faz hoje em dia, é puro automatismo. Nós temos uma mente subconsciente que faz tudo no automático. Respirar, a gente faz automaticamente. Tomar banho, a gente faz automaticamente. Tudo que se tornou um hábito na nossa vida é automático. E aí, a nossa mente então foi programada, desde quando a gente era criança, a fazer um monte de coisa automática. Inclusive, o automatismo de como que a gente pensa, de como que a gente age em relação a dinheiro, em relação a sucesso, em relação a pessoas de sucesso. E o problema é que a grande maioria das pessoas, e eu me incluo aqui também, nós somos programados para ser medianos. Nós somos programados para ter uma mente e uma mentalidade pobre em relação a dinheiro, sucesso, em relação a atingir liberdade financeira. E aí, lá no livro do T. Harv, Os Segredos da Mente Milionária, ele explica bastante sobre essas ideias que eu estou te passando agora, que a gente tem um programa em relação a dinheiro, a gente tem um padrão de dinheiro, uma série de associações que a gente tem, e várias dessas associações não nos ajudam a atingir os nossos resultados. E uma vez que você começa a ler livros como Os Segredos da Mente Milionária, ou Pai Rico, Pai Pobre, ou Quem Pensa Enriquece, você começa a ficar ciente de algumas dessas associações negativas que a gente tem em relação a dinheiro. E uma vez que a gente começa a ficar ciente disso, fica um pouco mais simples da gente conseguir reprogramar e colocar novas informações que sejam mais positivas e que nos ajudem a atingir esse resultado que a gente quer. Rafa, agora me dá um exemplo então para eu conseguir entender melhor esse negócio de reprogramar a mente. Vamos para um exemplo. Então, lá no livro, o T. Harv Eker, ele fala que ele tinha dificuldade com ações. Isso mesmo, então ele já tinha um certo dinheiro, ele já estava ganhando uma grana, mas ele investia em ações, mas ele sempre se dava mal, ele sempre escolhia as ações ruins. E isso nem significava que ele era tão ruim em relação a escolher ações. Ele já tinha feito, provavelmente, algum curso sobre ações. O que acontecia mesmo é que ele tinha alguma informação negativa sobre ações, sobre investir em ações que ele nem estava ciente, que estava lá no subconsciente dele e já tinha se tornado automático. E que associação que era essa? Bom, basicamente, quando ele era criança, o pai dele também investia em ações. Só que o pai dele
Sempre que ele olhava para o jornal e ele via as ações que ele já tinha comprado, ele ficava muito brabo. Ele batia na mesa e gritava: malditas ações. Porque naquela época é bem provável que as ações que o pai do T. Harv tinha estavam caindo. E aí o T. Harv viu aquela cena várias e várias vezes do pai olhando para o jornal, vendo a ação dele indo para baixo e gritando malditas ações e batendo na mesa. E aí ficou instalado na mente do T. Harv que malditas ações, que sempre que alguém investe em ações é bem provável que ele se dê mal. E aí, naturalmente, ele estava repetindo esse comportamento nas ações que ele estava comprando e ele nem estava ciente disso. E uma vez que a gente começa a ficar ciente dessa programação negativa que a gente tem, a gente pode fazer algo a respeito. A gente pode começar a reprogramar isso colocando uma nova informação. Primeiro, na verdade, deixando essa informação negativa de lado, decidindo se livrar dela, percebendo que ela não é nossa própria, e depois colocando uma informação nova. Uma informação que eu sou um excelente comprador de ações. Todas as ações que eu compro sempre sobem. Então, tu lê o livro várias e várias vezes. Por quê? Porque aí o T. Harv lá no livro, ou em alguns outros livros, como O Pai Rico, Pai Pobre, eles trazem essas ideias e essas associações negativas que muitas pessoas têm em relação a dinheiro, em relação à riqueza. E aí, uma vez que você lê aquilo, você talvez comece a ficar ciente das suas programações negativas. Legal? Então, um dos exemplos que ele dá lá no livro, o T. Harv Eker, ele fala que muitas vezes a gente ouve coisas sobre dinheiro. E uma das coisas que a gente ouve é que para ficar rico dá muito trabalho. Ou dinheiro não nasce em árvore. Então olha que interessante. A gente recebeu desde criança uma informação que dá muito trabalho ganhar dinheiro. Dá muito trabalho ficar rico. O problema de acreditar nisso fortemente é que se você é o tipo de pessoa que não gosta de ter tanto trabalho assim, é bem provável que você diga, quer saber, eu prefiro nem ser rico, eu prefiro fazer o meu trabalhinho aqui de boa e nem buscar por liberdade financeira, nem buscar por ficar rico. E aí, talvez você precise de uma mensagem dizendo, talvez dê um certo trabalho ficar rico, mas tu pode fazer isso de forma agradável, tu pode fazer isso trabalhando com o que você ama. E aí você vai querer trabalhar naquilo, você vai ter vontade de trabalhar naquilo. E aí, ao ler esse livro, seja o Segredos da Mente Milionária, seja o Pai Rico, Pai Pobre, seja o Quem Pensa Enriquece, existem vários outros, tá? Mas se você lê esses livros várias e várias vezes, o que acontece é que você vai ficando cada vez mais ciente das suas programações negativas e você vai reprogramando a sua mente naquela direção, legal? E por sinal, esse aqui também é um dos motivos de eu fazer resumos de livros. Esse aqui é um dos motivos de eu pegar algumas dessas ideias que eu aprendo em livros e te contar aqui no YouTube. Porque ao fazer isso, eu estou repetindo essa nova ideia na minha mente. E uma vez que eu começo a repetir essas ideias na minha mente, essas ideias que vão me ajudar a atingir riqueza e liberdade financeira, eu sei que eu estou programando a minha mente. E ao fazer isso, eu também espero estar te ajudando a se reprogramar com isso. Legal? Mas então é isso. Se você encontrar algum pedaço de conteúdo muito bom, vamos supor que eu faça um vídeo aqui que seja extremamente interessante e que você perceba que a sua mente começou a mudar. Você percebe que você começou a pensar diferente. Pô, legal. Então esse aqui é um excelente sinal de que você deveria salvar esse vídeo e deveria assistir ele várias vezes. Pelo menos uma vez por mês, por pelo menos 12 meses. Se você lê um livro e aquele livro te abriu os olhos para alguma coisa, você pega aquele livro e você relê ele algumas vezes, legal? E ao fazer isso, mais uma vez, você vai começar a perceber quais que são as associações negativas que você tem. Você vai ter a chance de se livrar delas, se você quiser, e você vai ter a chance de colocar uma mensagem nova ali. E esse aqui é o processo de reprogramar a nossa mente.
E para isso nós precisamos de uma certa repetição daquela ideia. Bom, pessoal, eu sei que eu repeti essa ideia várias vezes, e aí você vê que eu já uso um pouco dessa ideia no próprio vídeo, onde eu preciso repetir a mesma ideia com ângulos diferentes, dando exemplos, para que você entenda ela e diga, caramba, legal, eu já li uma vez o Pai Rico, Pai Pobre, por que eu não leio de novo ele? E aí, eu até posso dizer para ti que, no meu caso, com o livro do T. Harv Eker, Segredos da Mente Milionária, eu não cheguei a ler esse livro tantas vezes assim. Eu devo ter lido ele completamente umas 3 vezes. Só que eu também ouço podcast, e tem um podcast que eu ouço que é em espanhol, por sinal, e ele faz resumos de livros. E um dos livros que ele resumiu, o Luiz Ramos, que é o autor do podcast, um dos livros que ele resumiu era o Segredos da Mente Milionária. E eu assisti aquele podcast várias e várias vezes. E aí, essas ideias iam voltando para minha mente. E aí, ao fazer isso, de uma forma ou outra, eu estou reprogramando ela. Legal? Vamos aqui agora para uma última ideia, que é a seguinte. Depois que você leu o livro uma vez, você não precisa pegar o mesmo livro para ler logo depois. Você não precisa fazer essa repetição na mesma hora. Você pode dar um tempo, esperar 1, 2, 3 semanas, para daí pegar o livro de novo e ler novamente. Porque aí a sua mente vai dar uma sentada nas ideias, você vai colocar algumas delas em prática, e aí, depois de umas 3 semanas, você pega o livro de novo e dá uma lida. Porque aí você vai relembrar aquelas ideias. E aí passou 3 semanas de novo e você pega de novo e dá uma lida. Então, no meu caso, eu fui tendo esse contato com os segredos da mente milionária, por exemplo, não foi seguidamente. E se fosse seguido, eu não ia conseguir fazer, porque eu fico muito desconfortável, me sentindo um hamster na corrida dos ratos e basicamente eu não consigo. Então eu preciso dar um tempo naquelas ideias e depois de umas semanas eu posso pegar de novo, seja ouvindo um podcast em espanhol, seja de fato relendo o livro, ou seja, lendo um outro livro muito parecido, muito similar, que vai me trazer uma série de ideias que são parecidas com aquelas ideias do livro dos Segredos da Mente Milionária. E é claro que eu estou trazendo aqui ideias e livros de finanças, mas existem aí várias outras ideias, várias outras coisas que você pode também implementar a mesma ideia, que é usar um pouco de repetição para reprogramar a nossa mente. Bom, pessoal, mas então é isso. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou mesmo e acha que essa ideia vale a pena de compartilhar, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!